Fórum Comunidades. Um espaço onde todas as opiniões contam. Fórum Comunidades, na RDP Internacional. Olá, bem-vindos ao Fórum Comunidades da RDP Internacional. As confrarias portuguesas gastronómicas querem que o seu trabalho seja reconhecido no contributo para as economias locais e para a divulgação de Portugal no mundo. Hoje, no Fórum Comunidades, vamos conhecer o trabalho destas confrarias que nos fazem crescer água na boca com os seus pratos, mas também na identificação e classificação de produtos tradicionais portugueses. São nossos convidados a Presidente da Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas, Olga Cavaleiro, Alcides da Nóbrega, Vice-Presidente da Confraria Gastronómica da Madeira, António Cavaco, Presidente da Confraria Os Gastrónomos dos Açores e Manuel Moura, Presidente da Confraria das Tripas à Moda do Porto. Uma receita que está de parabéns, é que ontem completou 600 anos, um prato português que remonta à época dos descobrimentos. Assim que está desse lado, convido-o a participar dizendo-nos qual ou quais são, para si, as maravilhas da gastronomia portuguesa e o que pensa das confrarias portuguesas gastronómicas. Contamos com a sua participação através dos telefones 00351 21 382 01 95 ou 96 e através do Skype no endereço RDP Internacional. Olá, bem-vindos ao Fórum Comunidades da RDP Internacional e vamos começar, portanto, este fórum com a Presidente da Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas, Olga Cavaleiro. Olga Cavaleiro, referi há pouco que as confrarias portuguesas gastronómicas querem que o seu trabalho seja reconhecido, não só no contributo para as economias locais e para a divulgação de Portugal no mundo. Uma pretensão que ainda não está completamente assente e concretizada. Muito obrigada pela oportunidade também de participar neste fórum. As confrarias gastronómicas têm como objetivo principal a valorização da gastronomia, tendo em conta que a gastronomia encerra assim uma transversalidade que a leva desde ser entendida como um produto económico, como um produto turístico, como um produto cultural, como um produto religioso, etc. Por isso, essa pretensão de poder valorizar e dignificar a gastronomia é uma pretensão que nós gostaríamos de ver concretizada através da instituição do Dia Nacional da Gastronomia Portuguesa. Precisamente por aquilo que eu referi, é que um produto gastronómico é muito mais do que o seu sabor, é muito mais do que os ingredientes que o compõem, é muito mais do que o nome que ele tem, é muito mais do que a sua reputação. Um produto gastronómico tem em si um conjunto de elementos que faz com que represente também o povo português. E nós sabemos perfeitamente que quando, aliás, há uma frase muitíssimo bonita de Ramalho Ortigão que diz precisamente isso, é quando nós saímos, a primeira coisa de que sentimos falta, para além do pai e da mãe, é precisamente da gastronomia, é do sabor que nós costumávamos encontrar à mesa de família, é aquilo que nos toca cá dentro. Portanto, a gastronomia leva-nos também às emoções e aos sentimentos com a família, com os amigos, com o grupo que estamos habituados a conviver. Portanto, precisamente porque a gastronomia tem uma abrangência muitíssimo grande do ponto de vista cultural, social e económico, nós gostaríamos que fosse institucionalizado o Dia Nacional da Gastronomia Portuguesa para celebrarmos todos em conjunto, confrarias e sociedade civil, todos em conjunto podermos celebrar a grandiosidade, o alcance, a diversidade e a riqueza da nossa gastronomia. Olga Cavaleiro, Presidente da Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas, já apresentou essa proposta da consagração do Dia Nacional da Gastronomia Portuguesa, por exemplo, aos governos portugueses? Sim, aliás, nós tivemos a oportunidade de apresentar esta proposta ao Sr. Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional, o Dr. Miguel Poiares Maduro, que foi logo muito sensível e muito fraterno em relação a esta questão. Desde imediato se prontificou também a apadrinhar, entre aspas, um pouco esta intenção
e tivemos também a oportunidade de sermos convidados pelos grupos parlamentares que estão com representação no Parlamento português para apresentarmos esta proposta e reparámos que fomos carinhosamente aceitos na nossa proposta, porque todos eles conseguem perceber o alcance da proposta. É uma proposta que não visa os interesses de um grupo, não. É uma proposta que visa os interesses nacionais, porque se nós pensarmos que a gastronomia, para além de elemento económico, e o elemento económico não pode ser descurado, porque faz parte da nossa riqueza económica também, toda a restauração, todos os produtos qualificados, todos os produtos que nós temos oriundos das variadíssimas regiões, como sejam as carnes, as frutas, os doces, enfim, os enchidos. É um produto económico importante, de facto, mas é, sobretudo, um produto cultural. Um produto... Diga. É sobretudo um produto cultural, e o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que é um produto cultural que permite também reafirmar e afirmar a nossa Portugalidade. E isso é muito visível quando nós sentimos que os estrangeiros que nos visitam ficam absolutamente maravilhados pela nossa riqueza gastronómica. Ora, nós se fortificarmos essa ideia e se, sobretudo, criarmos nas nossas crianças, nos nossos empresários, nas pessoas que fazem a vida ativa deste país, se nós criarmos a ideia de que a nossa alimentação tem uma história e a nossa alimentação também traduz a nossa história e traduz a nossa cultura, estamos a contribuir para a afirmação de Portugal no mundo. E nós precisamos de ter uma marca gastronómica no mundo. Nós sabemos que há muitos países que têm produtos gastronómicos fortes naquilo que é a globalidade da alimentação. Falemos, por exemplo, da Itália, que conseguiu consagrar, a vizinha Espanha também já conseguiu, e nós temos que procurar a consagração da marca Portugal enquanto gastronomia. E por isso, nada melhor do que começarmos a criar também nas nossas crianças, na nossa população ativa, a ideia de que a gastronomia portuguesa é de valorizar, até por uma questão também de saúde, por uma questão de alimentação saudável, por uma questão de trazer para a mesa dos portugueses aquilo que é a diversidade da nossa alimentação. Porque, se reparar, hoje em dia, as mesas das nossas famílias, a mesa da nossa restauração está reduzida a meia dúzia de pratos mais conhecidos, alimentos processados, pré-cozinhados, vegetais são aqueles que estão disponíveis nos hipermercados, e falta a riqueza e a diversidade alimentar que sempre que nos caracterizou e que também tem permitido que Portugal tenha menos doenças e que possa apresentar uma maior longevidade, para além da questão dos cuidados médicos. Mas é importante valorizar a gastronomia e a alimentação também por essa vertente. Portanto, achamos que isto não é algo que interessa apenas a um grupo económico, a um grupo associativo, não. Isto é algo que diz respeito a todo o país. E daí termos sido tão bem recebidos e a proposta ter sido tão bem recebida na Assembleia da República. E com certeza será também recebida, além fronteiras, pelos nossos portugueses que vivem no estrangeiro. É verdade, é verdade. Aliás, eles que são embaixadores também da gastronomia portuguesa. Exatamente, aliás, é de notar que realmente quando os nossos portugueses espalhados pelo mundo chegam a Portugal, encontram-se com aqueles que deixaram, às vezes também por via da alimentação. Ou seja, porque é que a alimentação é tão importante? Porque testemunha, de certa forma, os momentos de reunião e de confraternização. Por isso é normal que tenha uma importância tão grande para os nossos imigrantes, por todos aqueles portugueses que estão espalhados pelo mundo. É normal que a gastronomia portuguesa os faça ainda sentir mais saudades, que os faça chorar, que os faça rir, que os faça arrepiar quando veem um programa de televisão onde se mostra como é que se faz determinado produto. Porquê? Porque a mesa está sempre presente e é testemunha dos momentos de encontro e de reunião e de confraternização entre aqueles que partiram e aqueles que ficaram. Por isso, é óbvio que é um elemento fundamental, para além do gosto inconfundível da gastronomia portuguesa, que é óbvio, não é?
Por isso é sempre de valorizar e tenho quase certeza que também irão acolher com grande carinho esta nossa proposta. Olga Cavaleiro, presidente da Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas, pedia-lhe que continuasse a acompanhar este Fórum Comunidades da RDP Internacional. Agora vamos viajar até à Madeira, ao encontro de Alcides da Nóbrega, vice-presidente da Confraria Gastronómica da Madeira. Olá, muito bom dia, Alcides da Nóbrega. Olá, bom dia. É com todo o gosto e fico extremamente grato pelo trabalho, pelo vosso trabalho, no sentido da divulgação desta área, portanto, que faz parte da história e da cultura portuguesa, que é a gastronomia, e fico muito satisfeito e só lamento, de facto, a comunicação social não dar mais aso, de facto, a toda a importância que tem a nossa gastronomia, como também já referi, do ponto de vista da história, da cultura e da economia, que de facto tem um peso enorme. E por isso é de louvar a vossa iniciativa e de facto, portanto, provocar os outros órgãos de comunicação social, porque Portugal não é só desporto e não é só política. Portanto, penso que é importantíssimo, de facto, a comunicação social fazer muito mais por aquilo que é nosso. De facto, há um produto de excelência que é Portugal. Portugal é uma região de turismo, a Madeira é uma região de turismo e nós precisamos, de facto, que a comunicação social trabalhe e incentive cada vez mais, de facto, os portugueses, portanto, não só aqueles que estão cá na Madeira, nos Açores e em Portugal, norte a sul, mas também aqueles que estão no estrangeiro, que penso que não basta dizermos que têm saudades da sua terra. É de verdade que os imigrantes têm saudades, mas penso que também têm um papel importante na divulgação e da comercialização dos nossos produtos, que bem precisamos, de facto, que os nossos produtos, que são de excelência, precisam de facto de chegar a outros continentes, a outras zonas, portanto, do mundo, e aí faço um apelo, de facto, aos nossos imigrantes, que têm um papel extremamente importante, não só de dizer que têm saudades, mas no sentido de levarem os produtos, comercializarem os produtos, abrirem áreas com produtos portugueses, no sentido de que, de facto, que os nossos agricultores se sentem muito mais apoiados e de uma forma, de facto, de escoar todos os seus produtos. E penso que isto é extremamente importante. Mas antes de me pôr mais alguma questão, queria cumprimentar a nossa Presidente, a Olga Cavaleiro, o nosso amigo Cavaco dos Açores e o Moura, portanto, das Tripas à Moda do Porco. Penso que estão todos de parabéns, de facto, por aquilo que continuam e vão continuar a fazer em prol da gastronomia, em prol dos nossos produtos, em prol da nossa história e da nossa cultura. Alcides da Nóbrega, vice-presidente da Confraria Gastronómica da Madeira, que também está de parabéns. É que a sua confraria completou exatamente no dia 30 de abril 15 anos de existência. É verdade, de facto, 15 anos de trabalho, 15 anos, de facto, a defender aquilo que é nosso, portanto, e a promover aquilo que é nosso. E penso que, de facto, tem sido um trabalho, portanto, árduo e, de qualquer forma, com frutos bem evidentes, porque nós temos feito trabalho e que, de facto, ele começa a ter alguns ecos. Por exemplo, dou o exemplo aqui em termos da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, que fez um trabalho no sentido de registar alguns produtos nossos como, de facto, sermos únicos. O caso da cereja, portanto, e levar a freguesia do Jardim da Serra à capital da cereja da Madeira, Câmara de Lobos, a Vilha, a levar a capital da Poncha da Madeira, o Curral no sentido da castanha e da ginja. Penso que, de facto, há todo um trabalho que começa a dar os seus frutos e que só nos, portanto, satisfaz e motiva, de facto, a continuarmos todo esse trabalho. E penso que também temos vindo a fazer um trabalho e cada vez mais começa a ter, portanto, os seus resultados práticos, que é, de facto, a vertente biológica. Neste momento há um trabalho muito engraçado na Madeira, com
com a venda de muitos produtos já na área biológica, tal como, por exemplo, em termos já da própria produção e concretamente, por exemplo, do vinho e da cidra, que são dois produtos de excelência da Madeira e que penso, de facto, é uma inovação na parte biológica e penso que a Madeira, portanto, está a fazer um trabalho, só que para isto, de facto, andar, é preciso e vamos, com certeza, continuar a ter o apoio das estruturas regionais, quer das câmaras, quer do Governo, no sentido, de facto, que a Madeira continue a apresentar a todos quem nos visita e não só para os nossos produtos de excelência, produtos de qualidade que bem merecemos e bem precisamos. Aliás, Alcides da Nóbrega, a verdade é que a Confraria Gastronómica da Madeira prepara-se para viajar este ano pela Europa, nomeadamente idas até à Áustria e julgo que até à Eslováquia. Sim, isso tem sido de facto uma das vertentes nossas da Madeira. E recentemente esteve em Itália. Sim, nós, portanto, temos percorrido grande parte dos países da Europa, sempre com o objetivo de promover e divulgar aquilo que é nosso, porque a Madeira, de facto, tem de facto uma questão que é fundamental para a sua sobrevivência, para o seu desenvolvimento e para o seu crescimento, que é a parte do turismo. E nós fazemos a nossa parte no sentido de levar a Madeira a diversos países. Tivemos aqui na Madeira, portanto, no nosso capítulo, temos sempre confrarias estrangeiras, tivemos os franceses, tivemos os espanhóis, tivemos os eslovacos, tivemos os suíços, e nós continuamos a retribuir toda essa resposta que as confrarias estrangeiras têm vindo a nos dar, o que de facto tem sido um prazer enorme nós divulgarmos e promovermos e depois vermos o resultado dessas mesmas confrarias. Por exemplo, neste momento temos aqui na Madeira uma delegação bastante grande que veio à Festa da Cebola do Caniço, que começa esta noite, em que temos a confraria da Cebola e do Presunto, uma caravana muito grande, em que vamos ter todo o prazer de estar com eles neste fim de semana, a trocarmos algumas impressões, no sentido de promovermos também a zona do Caniço, portanto, no contexto nacional e internacional, com a sua Festa da Cebola. E agora, da Madeira, vamos viajar até outro arquipélago, até aos Açores, onde está António Cavaco, presidente da Confraria Os Gastrónomos dos Açores. Olá, bom dia, António Cavaco. Bom dia, Isabel. Como vai? Tudo bem, mas neste momento quem está a apresentar o programa é exatamente a Paula. A Isabel Gonçalves está aqui mesmo ao meu lado a dar-me apoio. Foi ela que fez os contactos. Mas agora perguntava-lhe, António Cavaco, os gastrónomos dos Açores também são embaixadores do arquipélago através da gastronomia. Sim, em primeiro lugar deixe-me saudar os meus colegas de arte e ofício da Madeira, das Tripas, e a nossa Presidente da Federação, a doutora Olga. De facto, a gastronomia, para nós, é a menina dos nossos olhos, digamos assim. Quando, em termos enológicos, dizemos que quem fala dos seus vinhos fala dos seus filhos, pois quem fala da gastronomia fala dos nossos filhos, fala de sentimentos entranhados muito profundos que fazem uma marca, defendem uma estratégia. É um pano praticamente transversal, todo transversal ao turismo, nomeadamente onde faz a sua promoção. E para nós, concretamente nos Açores, porque cada região é uma especificidade, eu não diria que seríamos diferentes. Temos diferenciação e todos temos diferenciação. A Madeira tem uma diferenciação dos Açores, das Tripas, da carne de Rosã, enfim, de todas as regiões. E é esta pequenina diferenciação que nos dá uma marca identitária. Para nós, açorianos, essa marca dos Açores, e que nós já definimos muitíssimo bem em termos estratégicos e de turismo,
é o que nos leva, de uma forma transversal, a toda a produção regional, quer de bens alimentares, quer inclusive aqueles que conseguimos retirar, como por exemplo do mar, o peixe selvagem do mar dos Açores, não terá o mesmo gosto que outro peixe qualquer, daí a tal diferenciação. E isto, perdão, e isto é uma marca territorial que identificamos na oferta que os Açores fazem a nível da promoção turística, ao nível da divulgação dos produtos, inclusive dos serviços e da própria defesa dessa gastronomia. Eu costumo dizer muitas vezes que temos ótima gastronomia, temos ótimos produtos e há pouco, quando a nossa Presidente tinha falado de sensações, de emoções, de alegrias e de sorrisos e também de tristezas, pois a gastronomia está presente nisso tudo e está presente de uma forma muitíssimo interessante, que é aquilo que eu costumo dizer, é o único fator, digamos assim, que nos pode trazer o passado agarrado aos sentidos, porque nos desperta, segundo a tradição, segundo os sabores, segundo o contexto, às vezes o contexto físico, inclusive do espaço, a ergonomia onde ela se desenrola. E digamos que eu considero, e penso que todos os meus colegas o consideram desta forma, a gastronomia é a grande alavanca da promoção turística, se não a maior, com alguma ressalva. E porquê? Porque, repare, hoje cada vez mais se viaja para comer. Não é para comer em termos de quantidade, é para comer em termos de procura, em termos de sabores, daquilo que nós dizíamos, os sabores de antanho, de procurar a genuinidade, o tratamento, a diferença, a degustação. Não é sequer o facto de encher a barriga. E aqui há uma pequenina falha, diremos um pequenino senão, quando eu ouço a nossa Presidente falar na alegria, na receptividade que os órgãos institucionais do setor e de outros paralelos fazem à gastronomia, mas depois não passa muito disto, sabe? Porque o que nós precisávamos, e nós temos-nos preocupado muitíssimo pouco com a gastronomia e com aquilo que comemos e como comemos. Porque na nossa base está essencialmente uma necessidade fisiológica. E quando ela está satisfeita, acabou. Já não se pensa mais na situação. Mas comer ou degustar um produto em termos gastronómicos não é comer para subsistir. Há duas formas. Há uma de prazer, e prazer, enfim, um epicurismo, e há a necessidade, de facto, de subsistir. E esta nossa pouca preocupação com aquilo que comemos, como comemos e a origem dos produtos e como os tratamos, é que nos leva, depois de saciados, a esquecermos um pouco esta dimensão, este alcance e o trabalho desenvolvido pelas confrarias, nomeadamente, para que ela se projete, se aceite, embora agora já se vá dando mais alguma importância. E, de facto, é verdade. As instituições, nomeadamente câmaras municipais, mais próximas das confrarias, outras instituições governamentais, nomeadamente na área de turismo, já vão tendo uma visão diferente e já há uma conjuntura muitíssimo grande de parceiros que se vão lembrando um pouquinho da gastronomia, um pouquinho do trabalho de Sapa, que é o trabalho das confrarias. Porque se não fosse de facto este gostar, esta menina dos olhos que nós temos e que defendemos desapaixonadamente, mas com uma paixão muito grande, pois de facto a gastronomia se calhar morria na praia. Aliás, António Cavaco, é através da gastronomia que também podemos viajar e matar saudades. E estou a recordar-me dos nossos portugueses que se encontram por esse mundo fora. Sim, por exemplo, olha, repare, o arquipélago dos Açores é um arquipélago de 9 ilhas habitadas,
e, portanto, estas 9 ilhas habitadas têm uma marca muitíssimo grande, embora haja uma matriz comum em termos gastronómicos e à maioria dos produtos, há depois a tal diferenciação, as tais pequeninas diferenças de confecção. Os Açores, neste momento, têm cerca de 1 milhão de habitantes, ou meio, agora não tenho a certeza, falha-me a memória se é meio milhão, se é 1 milhão de habitantes na diáspora. Ora, repare, a nossa diáspora é uma diáspora muitíssimo abrangente e alargada em quase os 5 continentes. E é uma alegria quando há pouco tempo a confraria e tem divulgado programas de televisão, temos tido programas de televisão designado de sabores, filmámos Sabores das Ilhas, que resultou num ótimo livro, que é uma boa mostra da gastronomia açoriana. Filmámos também uma série de 15 programas Sabores da Diáspora, filmados exatamente na diáspora, gravados e transmitidos na RTP Internacional e na RTP Açores e na 2, com os nossos imigrantes. Não imagina, pela via da gastronomia, esta tal alavanca, a alegria, a força que essa diáspora nos faz transmitir e nos faz chegar através de documentários, através de telefonemas, através inclusive de presença e de solicitações com a gastronomia. E tudo só pela gastronomia. É o que está ali. Esta questão da diáspora para fora acaba por ser um elo difusor muitíssimo interessante, porque onde os imigrantes estão instalados, e inclusive, e não nos podemos esquecer, inclusive do continente português, pois ramificam de uma forma interessantíssima aquilo que são os sabores e os produtos genuínos dos Açores. Como, por exemplo, se algum dia pudéssemos imaginar a capital do queijo, o célebre queijo da ilha, que assim começou a ser conhecido, o queijo de São Jorge, pois era de facto a ilha de São Jorge, não é? A alcatra da Terceira, por exemplo, um sabor incrível, o cozido das Furnas, aquele apontamento cozinhado no fogão da natureza, com o vapor vulcânico, enfim, os caldos de peixe, a terra-mãe de vinhos, a Ilha do Pico. António Cavaco está a fazer-nos crescer água na boca a todos. Inclusive, também julgo que a Olga Cavaleiro, presidente da Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas, mas que também já foi presidente da Confraria da Doçaria Conventual de Tentugal. Sim, aliás, ainda sou presidente da Confraria da Doçaria. Acumula então as duas presidências. Sim, E uma bem docinha. Como? E uma bem docinha, bem doce. Sim, é uma confraria bem doce e que nasce precisamente com a intenção de poder dignificar o pastel Tentugal, que é um doce conventual que nasceu há cerca de 4 séculos atrás no nosso convento e que, por via da sua comercialização intensiva, estava a ficar muito desvalorizado, estava a ficar, não era feito segundo a estratégia tradicional, segundo a produção tradicional, segundo a receita tradicional, e por isso a confraria teve um contributo muitíssimo importante, não só no estabelecer das regras e também na contribuição que deu para a obtenção do reconhecimento como indicação geográfica protegida, mas também para a sua dignificação enquanto produto cultural e histórico que representa uma região. No fundo, Olga Cavaleiro, a Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas, em que tem várias confrarias associadas, é também um elo digamos, entre as demais, entre o seu público, e também tem uma função, a função de fiscalizar se os pratos, se esta gastronomia se mantém fiel aos seus princípios. Ora bem, a fiscalização nunca pode ficar a nosso cargo. Fiscalização no sentido da confecção, se mantém a tradição. Sim,
Sim, ou seja, lá está, era o que eu ia dizer, existem agrupamentos de produtores, existem grupos, por exemplo, dando o exemplo de Tentugal, nós temos um agrupamento de produtores que é fiscalizado, digamos assim, por uma entidade competente e reconhecida pelo Ministério da Agricultura. Não obstante, as confrarias têm, de facto, um papel fundamental em garantir essa autenticidade. E essa é uma preocupação que as confrarias têm e que a Federação subscreve e, aliás, procura reafirmar, precisamente porque não faz sentido absolutamente nenhum as confrarias promoverem um determinado produto e depois, sabendo nós que hoje a gastronomia é cada vez mais um produto turístico e, portanto, existe até o turismo gastronómico, leva que as pessoas vão para comer determinado produto, para poder comprar, para poder saborear determinado produto. Portanto, não faz sentido absolutamente nenhum que quando as pessoas praticam esse turismo gastronómico, depois encontrem um produto que nada tem a ver com aquilo que foi promovido pela confraria. Essa é uma das nossas preocupações e, precisamente por isso, temos desenvolvido protocolos com a Direção-Geral da Agricultura, no âmbito de poder também promover a qualificação desses produtos e tentarmos também, ao nível local, portanto, cada confraria, dentro daquilo que é o seu território, procura promover também algum cuidado e alguma análise entre aquelas pessoas que conhecem o produto para que esse produto possa ser confeccionado, possa ser produzido de acordo com as receitas tradicionais, possa seguir os ingredientes que eram utilizados no início da sua produção, que possa ser apresentado tal e qual como ele também era apresentado, ou seja, um regresso também um pouco aos formatos originais, àquilo que são as receitas mais típicas, às combinações mais profícuas, etc. Portanto, as confrarias não terão o dever oficial de fazer essa fiscalização, mas, na verdade, elas atuam como órgãos de pressão sobre os produtores para que, se querem ver o seu produto promovido e se querem ver incluídos dentro de o conjunto de produtores que atuam em conformidade, devem seguir determinadas regras. E a verdade é que nós temos alguns exemplos, temos aqui exemplos muito interessantes. Primeiro, temos exemplos de confrarias que conseguiram, inclusive, promover a qualificação do produto e, portanto, fazer o reconhecimento desse produto como um produto qualificado, como um produto certificado, embora essa designação da certificação não seja a mais correta, mas pronto, poderemos dizer que conseguem essa qualificação, essa certificação do produto. E depois também temos outra questão que é interessantíssima, é que há determinados produtos que eram vistos como produtos de supermercado, como produtos banais, como mais um na prateleira entre tantos outros, e com a ação e com o trabalho das confrarias, esses produtos ganharam nova dignidade, foi reconhecido o seu valor histórico, o seu valor cultural e o seu valor económico. E depois ainda há uma outra questão que também é muito interessante e que é necessário também reforçar, é que nós temos confrarias que representam produtos qualificados, temos outros que representam produtos muito conhecidos e depois temos confrarias que representam produtos que estavam no esquecimento. E quando eu há pouco falava de que é necessário dar variedade, cor, textura, sabor à mesa dos portugueses, estava precisamente a referir-me a isso. É que há confrarias que têm um trabalho excelente na recuperação de alguns produtos que estavam perfeitamente retirados da mesa dos portugueses. E isso é também, deixe-me só concluir, só para dizer que isso é também fundamental, porque permite recuperar não só as qualidades nutritivas de um determinado produto, como também permite fazer a diversificação da nossa alimentação. Isso é extraordinário. Isso é ir àquilo que era a base da alimentação dos nossos antepassados, que tinha uma alimentação tão saudável e que também faz um bocadinho a história da saúde de Portugal. Por isso, a importância das confrarias é muito grande, tendo em conta que podem promover e qualificar produtos, podem dignificar produtos e podem recuperar alguns outros produtos para a nossa alimentação. E isso é extraordinário.
Olga Cavaleiro, Presidente da Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas, Alcides da Nóbrega, Vice-Presidente da Confraria Gastronómica da Madeira e António Cavaco, Presidente da Confraria Os Gastrónomos dos Açores. Estamos a caminhar a passos largos para o final deste Fórum Comunidades da RDP Internacional. Prometo voltar ao tema, um dia destes voltarmos a falar de gastronomia, mas já na reta final deste Fórum, uma questão para os três. No vosso entender, qual é o grande desafio que se coloca a breve trecho à gastronomia portuguesa? E começo por si, António Cavaco, Presidente da Confraria Os Gastrónomos dos Açores. Eu peço desculpa, Paula, mas eu não ouvi a questão completa. Queria saber que, no seu entender, qual é o grande desafio, porque estamos a chegar ao fim deste Fórum Comunidades da RDP Internacional, qual é, no seu entender, o grande desafio que se coloca à gastronomia portuguesa a breve trecho? O grande desafio, no nosso ponto de vista, que se poderá colocar à gastronomia portuguesa é o da afirmação. Esse eu não tenho dúvidas nenhumas. Pelo caminho, embora paulatino e lento, que estamos a seguir, é esse que vai vingar certamente. Até porque, repare, e o trabalho desenvolvido pela Federação neste momento, e como a doutora Olga frisou muito bem, que passa pela certificação, passa pela inventariação, a recuperação inclusive de produtos que nas prateleiras do supermercado nada valiam, mas com a transição histórica e a procura nos arquivos da memória, na nossa identidade cultural histórica, pois vem trazer isso tudo. E só pode ter um sentido. É de facto a afirmação identitária da região, da cultura, das tradições e daquilo que é de facto a mais-valia do turismo. Repare, por exemplo, e as confrarias neste momento, quer a Confraria da Madeira, os nossos colegas aqui um pouquinho mais abaixo, neste rio imenso, neste oceano de amor. António Cavaco, pedia-lhe que fosse breve, porque de facto estamos a chegar ao fim. Rápido. Estamos a desenvolver, as confrarias desenvolvem um papel importantíssimo e crucial na área do turismo, fazendo os seus planos de atividade já virados para o turismo, quer em termos gastronómicos, religiosos, quer da atividade externa, quer no encontro, inclusive confrádico, na promoção de pequenos filmes, os spots para a TAP, por exemplo, e nas rotas culturais, em termos enogastronómicos, é muito importante. Por isso, só pode ser um sucesso. Resta-me agradecer esta oportunidade que nos deram. Muito obrigada a nós, António Cavaco. Agora vou dar a palavra a Alcides da Nóbrega, Vice-Presidente da Confraria Gastronómica da Madeira. Qual é, no seu entender, o grande desafio? Pedir-lhe que fosse breve, porque o tempo é escasso. Penso que o grande objetivo é consolidar todo este trabalho de 15 anos em prol da gastronomia da Madeira. E, de facto, isso é uma das grandes bandeiras nossas, de facto, a afirmação de todo o trabalho que temos feito na divulgação e promoção dos nossos produtos, porque são merecedores disso e uma coisa, portanto, os nossos hoteleiros e a nossa restauração têm que cada vez mais continuar a fazer aquilo que tem feito, mas penso que ainda pode fazer muito mais, de facto, em termos de apresentar cada vez mais e melhor a nossa gastronomia, porque turismo sem gastronomia não é turismo. Portanto, e neste momento, todas as pessoas que deslocam, todas as pessoas, a primeira pergunta que fazem, onde é que eu posso comer, onde é que há qualidade, portanto, que eu possa, de facto, provar aquilo que é nosso. E por isso, esta batalha tem que continuar cada vez mais intensa e, de facto, um parceiro fundamental, de facto, é o Governo Regional e as nossas câmaras, no sentido de levarem, portanto, à alteração de algumas mentalidades e algumas formas da nossa restauração e hotelaria trabalhar. E agora a palavra para a Presidente da Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas, Olga Cavaleiro. Bom, eu julgo que, apesar
apesar de nós querermos mais e muito mais, julgo que já foi conseguido muito. E foi conseguido muito porque hoje é unânime que a gastronomia deixou de ser considerada um produto complementar para passar a ser um produto estratégico no Plano Nacional de Turismo. Portanto, eu acho que isso já são marcas daquilo que é também, daquilo que tem sido o trabalho desenvolvido pelas confrarias. Convém não esquecer, e talvez seja importante, enquanto representante da Federação tenho o dever de o fazer, convém não esquecer que as confrarias são instituições associativas e que são os confrades que são voluntários e que desenvolvem um esforço enorme para a dignificação, para a qualificação dos produtos gastronómicos e, sobretudo, para a sua afirmação. Falta a afirmação da gastronomia portuguesa no mundo. Nós, Portugal, temos o dever de criar uma marca gastronómica no mundo, até porque a nossa gastronomia é muito bem aceita por todos aqueles que nos visitam. Falta descobrir que é preciso encontrar a unidade na nossa diversidade, para que possa ser de facto verdade. Ou seja, para que a gastronomia possa representar também a alma do nosso povo. Eu julgo que falta isso, mas que todos juntos, e as confrarias, as 80 confrarias que compõem a Federação, têm desenvolvido um extraordinário trabalho nesse sentido. E se nós hoje temos a gastronomia a ser um elemento tão importante para as câmaras municipais, para o governo português, para todas as instituições que rodeiam o turismo, se nós temos hoje a gastronomia a ser um elemento tão importante, também o devemos às confrarias. Por isso, temos que continuar a trabalhar e, sobretudo, continuar a acreditar que é possível delinear um programa de afirmação da gastronomia. Aproveito também para agradecer a oportunidade que deram à Federação e a todas as confrarias para participar neste importante fórum de divulgação da nossa gastronomia e das confrarias. Muito obrigada. O prazer é nosso. Olga Cavaleiro, presidente da Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas. E quem está de parabéns é o prato Tripas à Moda do Porto. Ontem completou 600 anos de existência. Manuel Moura, presidente da Confraria das Tripas à Moda do Porto, conta-nos a história deste prato. Parabéns pela vossa iniciativa de divulgar, comunicar além fronteiras aos nossos imigrantes e aos nossos conhecedores da história das tripas. Então, segundo a história mais credível e a lenda, é de quando as nossas naus do infante Dom Henrique partiram para a tomada de Seu, a nobreza do Porto aparelhou as naus do infante Dom Henrique com a melhor reses de carne e ficou com as tripas. E a partir daí o povo do Porto se chama tripeiro. Tripeiro com muito gosto, que é o que nós temos. E então ficamos com as tripas que as nossas mães, as nossas avós, as nossas cozinheiras souberam fazer das tripas coração. Hoje nós preservamos as tripas religiosamente, bem confeccionadas, com todas as especiarias que não tinham naquela altura, porque naquela altura não tínhamos o feijão, que entrou mais tarde, vindo das Américas, do México talvez, e então comia-se as tripas com pão. Hoje não, nós aqui no Porto preservamos, confeccionamos, divulgamos, degustamos religiosamente as tripas à moda do Porto. É a razão de festejarmos os 600 anos e dar a provar, a degustar as tripas à moda do Porto. E hoje provou-se mais uma vez num almoço solidário de partilha, que é o que nós sabemos fazer no Porto, e dar a provar ao povo do Porto. Foi o que fizemos hoje, num almoço que demos tripas a mais de 1000 pessoas aqui no Porto. E com um donativozinho, as pessoas davam um donativo o que queriam, que revertia para um lar de Luísa Canavarro, aqui no Porto, que muito bem trata as mães desprotegidas, de maneira que foi um almoço, um sucesso. E Manuel Moura, de que forma é que as tripas à moda do Porto são conhecidas além fronteiras?
Nós temos embaixadores no Brasil, em Madrid, em França, que em Portugal temos em todas as cidades confrades. Nós fazemos um capítulo de entronização dos novos confrades, em que divulgamos, promovemos e entronizamos novos confrades transversais de todas as religiões, políticas, futebol, tudo. Falamos de tudo. As tripas é mesmo isso. Solidariedade, amizade e fraternidade. Manuel Moura, presidente da Confraria das Tripas à Moda do Porto, um prato que ontem completou 600 anos de confecção e, claro, a ser servido. Ainda neste Fórum Comunidades da RDP Internacional foram nossos convidados a presidente da Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas, Olga Cavaleiro, Alcides da Nóbrega, vice-presidente da Confraria Gastronómica da Madeira e António Cavaco, presidente da Confraria Os Gastrónomos dos Açores. Por hoje ficamos por aqui. Até para a semana. Fórum Comunidades. Um espaço onde todas as opiniões contam. Fórum Comunidades, na RDP Internacional.